E aí, criativos, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou ensinar para vocês o básico que você precisa saber sobre modos de mesclagem das camadas, ou então também chamados de blending modes, ou como popularmente a gente chama muitas vezes de modos de blendagem. Hoje nós vamos passar por 3 modos. Esses 3 modos eu considero os básicos, mas você também utiliza muitos outros. Mas vamos começar por esses 3 e você vai ter uma boa noção. A primeira coisa que você vai precisar saber é ter uma noção do que são as áreas claras e as áreas escuras de uma imagem. Olhando para essa imagem aqui que nós temos, o que são áreas claras, o que são áreas escuras? As áreas claras aqui nessa imagem são esse fundo aqui, por exemplo, esse pedacinho brilhante. Essas áreas são as áreas claras da imagem. As áreas escuras são as áreas onde, obviamente, são mais escuras. São essas áreas aqui, como o chapéu dele, a camiseta, e as áreas de tom médio também. As áreas de tom médio são as áreas talvez cinza. Elas não são cinzas porque elas possuem uma cor, mas são as áreas cinzas no sentido de que elas não são escuras, pretas, nem brancas, que é a maioria da imagem, né? A maioria da imagem ela está entre o branco e o preto. Porque mesmo essas áreas claras, elas ainda é um pouco cinza, ela não é totalmente clara, totalmente branca. Então vamos lá. Vamos primeiro criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, e vamos fazer um gradiente. Você pode apertar a ferramenta G em gradiente, e aqui já estamos selecionando esse gradiente do preto para o branco, e vou fazer um gradiente nessa camada, arrastando aqui, pronto, para te demonstrar a diferença dos 3 principais, ou melhor, dos 3 modos de blendagem básicos. Com a sua camada selecionada, aqui no painel de camadas você vai escolher essa opção, onde está escrito normal, você clica aqui e aqui você pode escolher qualquer modo de mesclagem. O primeiro e o mais básico de todos é o modo multiplicação. O modo multiplicação, ele soma as áreas escuras das imagens, tornando ela mais escura, certo? Como nenhuma área é 100% escura ou 100% clara, elas acabam sendo um pouco intermediárias, mas ele vai somar o quanto de escuro ela tem. Então aqui, como o nosso gradiente ele foi do preto para o branco aqui, a parte onde essa camada estava totalmente branca, o modo de multiplicação faz quase nenhum efeito. Na verdade, se for totalmente branca, não vai fazer efeito algum. E na área escura, ele somou todas essas áreas escuras do nosso degradê, do nosso gradiente, e ele agrega junto com a imagem que está embaixo. Então, por isso, ela ficou mais escura, e ela ficou mais escura principalmente nessa área aqui, que é onde a área que estava o nosso gradiente estava pintado de preto. Ó, olhando para o normal, aqui nós temos áreas bem escuras, aqui em cima, umas áreas tons médios, e aqui áreas bem claras na ponta do nosso gradiente. A forma simples de explicar o modo multiplicação é justamente essa. As áreas escuras da imagem continuam firmes, continuam sendo passadas para a imagem. E as áreas claras, elas simplesmente desaparecem. E nós temos o contrário do modo multiplicação, que é o modo de mesclagem divisão. O modo de mesclagem divisão faz justamente o oposto. As áreas escuras da camada que nós colocamos em divisão, essas áreas simplesmente vão desaparecer da tela, elas não serão levadas em conta. E as áreas claras, elas serão levadas em conta, tornando assim a imagem que está logo abaixo muito mais clara. Então assim, esses 2 modos fazem uma oposição um ao outro. O modo multiplicação, ele escurece a imagem conforme a quantidade de preto que tem nessa camada. E o modo de divisão, ele clareia a imagem conforme a quantidade de branco que tem nessa camada. Se fizermos uma outra experiência, vamos deletar essa camada aqui e vamos aplicar Ctrl J para duplicar a camada da nossa foto e colocar essa imagem no modo multiplicação. Veja, a nossa foto ela ficou ainda mais escura, mas perceba que ela ficou mais escura principalmente nas áreas onde ela já era escura. E o modo divisão vai clarear a imagem, mas ele vai clarear principalmente as áreas que já eram claras. Porque as áreas que eram escuras, o modo de divisão afeta muito pouco. Mas nós temos ainda um terceiro modo muito importante, que é o modo de mesclagem sobrepor. O modo de mesclagem sobrepor, ele é como se fosse a soma da divisão e da multiplicação. As áreas da imagem que já eram escuras, ele vai deixar elas ainda mais escuras. E as áreas da imagem que já eram claras, ele vai deixar ainda mais claras. Então, por isso, quando duplicamos a camada e colocamos ela sobrepor,
ela fica com muito mais contraste, ou seja, o chapéu que já era escuro ficou mais escuro, o fundo que já era claro ficou mais claro. Veja a diferença que causa nessa imagem. Vamos fazer aqui mais um teste utilizando esses modos de mesclagem, mas com duas fotografias diferentes. E aqui nós temos um efeito bem especial, que é um efeito de dupla exposição, muito conhecido, mas mais do que entender o efeito, eu quero que você entenda a lógica desse efeito e como ele é construído. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, clica nesse link aqui. Eu ensino para você que para você desenvolver o teu Photoshop, não basta apenas você decorar os efeitos, mas você precisa entender a lógica por trás de cada um deles. E aí por trás dessa lógica você vai conseguir reproduzir muitos efeitos, como por exemplo esse de dupla exposição. Nós vamos colocar essa imagem da cidade em cima aqui da foto, Ctrl T para ativar a transformação dela e vamos diminuir para posicionar melhor. Vamos colocar aqui, ok. Veja, a edição aqui é muito simples, nós vamos simplesmente alterar o modo de mesclagem dessa camada, colocando em divisão, ok. O que aconteceu com o modo divisão? Veja, toda a área clara dessa imagem da cidade, ou seja, o céu e talvez algumas janelas dos prédios, ela está sendo passada para a camada de baixo, ela está sendo mostrada. E as áreas escuras, ou seja, as partes mais escuras dos prédios e de algumas matas aqui nessa foto, ela simplesmente vai sumir, deixando espaço para mostrar a foto que está embaixo. Então, desse modo, a foto que está embaixo está sendo mostrada devido a esse modo de divisão que está aqui nessa camada. Ainda ficou um pedaço de faixa clara aqui, por causa desse lago aqui. Isso nós vamos apagar com uma máscara. Basta selecionar a máscara, pegar o pincel, com a ferramenta B, alterar um pouco o tamanho dele e passar aqui. Podemos ainda acrescentar mais um efeito. Basta você criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, pintar ela totalmente de preto. Então, com a tecla Alt Backspace, que eu já ensinei aqui, você pinta toda a sua camada com a cor selecionada, no nosso caso o preto. E vamos em Filtro, Renderização e Reflexo de Flash. Isso aqui é para dar um brilho na nossa imagem. Então, nós vamos posicionar aqui mais ou menos. Podemos escolher algum modelo de flash um pouco diferente, aumentar um pouco a força, ok. E aqui também vamos colocar no modo divisão, porque toda essa parte preta não nos interessa. Essa parte preta foi apenas para aplicar o efeito. Nós vamos aqui no modo divisão, ok. Podemos inclusive diminuir um pouco a opacidade dessa camada, para o brilho não ficar tão forte. E pronto. Aqui está o nosso efeito. Legal, pessoal? Eu espero que vocês gostem dessa dica, eu espero que vocês tenham entendido o funcionamento dessas camadas. E é isso aí, acompanhe nosso canal no YouTube, que nós temos 3 vídeos por semana, e segue também a gente no Instagram e no Facebook, Desfoque Criativo. Valeu, pessoal, até a próxima!